Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão chegando ou retornando, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso espaço de leitura compartilhada, sobre assuntos diversos, geralmente ligados à filosofia e espiritualidade, mas enfim, também desenvolvimento pessoal. E hoje temos aqui mais um vídeo da nossa série de baralho cigano. Hoje nós vamos ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre a carta 10 do baralho cigano, a carta da foice, essa carta que vem trazendo uma mensagem muito importante, tá? Que é sobre corte, sobre cortar coisas que não servem mais na sua vida. Então, se você gosta de baralho cigano, se você gosta desse tema, está gostando desse estudo, já deixa o seu like para ajudar aqui, ajuda nós aqui e vamos em frente. Também verifica se você é inscrito, né? Caiu aqui de paraquedas. Então, se inscreve aí, faça parte da nossa família de leitores, estudantes e aprendentes. Pessoas que aprendem. Então vamos lá. Carta 10, a carta da foice, a carta que no baralho cigano traz essa ideia de corte e que ela traz uma correspondência com o valete de ouros do baralho comum. Lembrando que essa correspondência do baralho comum, embora às vezes aqui algum dos autores que eu consulto para fazer esse material traz um pouco dessa equivalência com o tarô, não é sobre tarô, tá? Sobre tarô a gente vai fazer depois mais uma série, já tem um aqui sobre o tarô mitológico. Se você gosta de tarô, só dá uma olhadinha aí. Então vamos lá, a polaridade dela é neutra, responde talvez, mas eu diria que ela responde um talvez bem tenso, tá? De tempo, de reflexão, de parar e pensar, apesar de ser de rapidez. Ela é uma carta que fala sobre coisas que são feitas de forma rápida, e que ela só está te dando uma oportunidadezinha de você pensar a respeito. E elemento terra, porque faz essa correspondência com ouros, né? O corte necessário e rápido, o fim do ciclo e recomeço de acordo com as atitudes tomadas. Momento de repensar o que é importante, descartar o que não é e tomar atitude própria, atitude rápida. Uma carta que fala que ou fazemos o que é necessário ou a própria vida toma as rédeas e de forma inesperada age. Uma carta de muita atenção em relação com as outras cartas da jogada. A foice também é conhecida como transformações. Ela aparece no jogo para sinalizar a rapidez com que os eventos acontecem, podendo ser positivo ou negativo, dependendo da posição das cartas ao teu redor. Por isso que fala num talvez. Enquanto as cartas mais próximas são influenciadas de forma negativa, como acontecimentos repentinos, bruscos e muitas vezes violentos, como uma forte tempestade que chega sem anunciar e causa grandes estragos por onde passa, as cartas mais afastadas tendem a trazer as oportunidades em forma de surpresa agradáveis e que podem ajudar a afastar as coisas ruins da vida. No entanto, é sempre preciso permanecer em alerta, pois possuir um alto teor de imediatismo, por possuir esse alto teor de imediatismo, o corte da foice pode acabar trazendo estragos gigantescos se não for muito bem direcionado. O momento é de permanecer vigilante e preparado. Então vamos entender aqui que ele está falando dessa coisa das cartas mais próximas e as mais longes da mesa real, tá? Que é uma tiragem específica. Quando você faz pergunta de 3 cartas ou de 2 cartas, ali vai estar envolvida uma situação objetiva. Mas quando você faz a mesa real, que você bota todas as cartas e tal, então vai ter essa coisa das cartas mais próximas e as mais longínquas. No baralho comum, ela é equivalente ao valete de ouros, que ouros trabalha com matéria, trabalhos, recursos, realidade concreta, materialidade, vida material. E o valete é um movimento inicial, um aprendizado, uma ação prática. Essa combinação traz uma ideia interessante, uma ação concreta que modifica uma situação material. A foice corta aquilo que está no caminho, mas também pode representar uma colheita. Aquilo que foi plantado chegou o momento de ser retirado. Então, assim, eu diria que a foice representando uma colheita é uma situação muito específica, muito específica. Vai depender muito do que vem junto com ela, tá? No geral, ela é corte, corte rápido, tramontina. Palavras centrais: corte, decisão, colheita e consequência.
Quando essa carta aparece no jogo, é preciso se manter alerta, pois ela traz consigo acontecimentos repentinos que podem virar tua vida de cabeça para baixo. Aí sim, concordo. E de tal maneira que o baque dessa virada poderá acarretar em consequências inesperadas, apesar de nem sempre serem negativas. É preciso compreender que esta carta representa o momento da colheita, e assim como a foice é utilizada na colheita, ela também indica as coisas que estão prejudicando o teu crescimento serão eliminadas da tua vida, porque quando se faz a colheita, se separa o joio do trigo. Chegou a hora de perceber que os frutos que colhemos sempre serão consequência daquilo que plantamos. Sementes podres jamais trarão bons frutos, assim como o inverso. Finais repentinos, ele não gosta da palavra repentino, pelo visto, né? Que já estavam sendo desejados há muito tempo, poderão acontecer aqui de forma violenta. Pode haver um rompimento brusco e definitivo, por isso, caso esteja esperando ansiosamente por algum desfecho em determinada situação, as chances são muito grandes dele acontecer em um momento que não estava esperando. Por outro lado, essa finalização também pode não ser aguardada, e neste caso será preciso estar preparado para enfrentar as mudanças, pois o corte será rápido, doloroso e definitivo, além de necessário. O principal conselho desta carta é prestar atenção, estar alerta e tomar as decisões de forma racional. Saber aproveitar as oportunidades que aparecem repentinamente é um dom que deve ser trabalhado através do foco, da mente aberta e principalmente da atenção aos pequenos sinais que antecedem os grandes acontecimentos. Romper com tudo e todos que impedem o crescimento também é um grande conselho que esta carta nos entrega, tá? Fazer aquele corte mesmo, cortar da sua vida tudo aquilo que não está agregando. Então, ideias chaves: corte, decisão, separação, interrupção, ruptura, em alguns momentos colheita, uma ação rápida, uma consequência, uma perda, uma libertação, um encerramento, uma necessidade de agir. E a frase, para explicar essa essência: a foice não pergunta se você está pronto, ela mostra que chegou a hora de cortar. E ela diz que se você não cortar, a vida vai cortar. É bem próximo da essência, que eu diria, da torre, na carta no tarô. A carta da torre, ela também fala sobre isso. Coisas que não servem, coisas que estão construídas sobre base não sólidas, serão destruídas, quer você queira, quer não. Ou você desmonta, ou a vida vai destruir. Então, se prepara aí. A foice no tempo. A foice é uma das cartas mais rápidas do Lenormand. Pode indicar horas, poucos dias ou um acontecimento repentino. Na verdade, eu não entendo muito a foice como um tempo de horas ou poucos dias, mas sim do a qualquer momento, tá? Então, assim, é que a gente associa isso com poucas horas, mas assim, em algum momento, quando você menos esperar. Eu diria assim, né? Quando você menos esperar. É isso. O 10 reforça a ideia de conclusão, algo que chega ao seu ponto final, mas há uma característica mais importante. A foice não fala apenas de quando algo acontece, fala de quando algo é interrompido. Então, isso acontece de repente, ó, como eu falei, ou isso acontece antes do esperado, ou isso acontece do nada, tá? É, a conclusão que a gente chega é que a carta da foice é aquela que vai realmente trazer uma ação repentina que vai te dar até um susto na vida, tá bom? Sobre as áreas da vida, no amor, se você está solteiro, pode indicar o corte de um vínculo ou padrão do passado, ou pode também trazer um encontro ou decisão inesperada que muda um cenário afetivo, tá? Se você está namorando, uma conversa ou acontecimento pode provocar uma decisão importante, pode ser uma ruptura, mas também pode significar cortar um problema que vinha prejudicando a relação, tá? A necessidade de cortar um problema. E numa relação estável, a necessidade de eliminar algo que está desgastando o relacionamento. Pode representar uma mudança brusca na dinâmica do casal. Pode representar separação? Pode. Caso não haja mais salvação para aquela situação. Vai depender das outras cartas ali que você tirar junto, tá? Mas geral, é o corte de alguma coisa que não está funcionando. Se a relação como um todo já não funciona mais, então é o corte dela.
No profissional, desempregado, pode surgir uma oportunidade de maneira inesperada, também pode indicar a necessidade de abandonar a estratégia que não está funcionando. Quando você está empregado, também mudanças repentinas, pode ser corte de vínculos, corte no projeto, corte de gastos, pode também ser a demissão, tá? Enfim, vai depender das outras. Sim, pode ser coisas ruins, né? O baralho também traz notícias ruins, não só as maravilhosas, não, mas também uma decisão necessária que libera espaço. Empreendendo, hora de cortar gastos, projetos ou estratégias improdutivas, dispendiosas. Uma decisão rápida pode evitar prejuízos maiores, pode ser também um corte de alguma coisa ali que possa prejudicar, também tem que estar atento. Na saúde, mantendo uma leitura simbólica e não diagnóstica, indica, no estado geral, necessidade de interromper algo que esteja prejudicando o seu bem-estar. Geralmente um hábito ruim, né, gente? Simbolizar uma mudança rápida de hábito ou rotina. Então, corte ali de um hábito ruim, né? Ah, eu tenho uma tosse infinita e sou fumante. Ora, né? Que coisa, a carta da foice. Em processos de tratamento, pode representar uma intervenção, uma mudança de conduta ou encerramento de uma etapa. A carta sozinha não determina qual será o procedimento, mas pode indicar cirurgia sim, tá? Dependendo do que vem aí, a necessidade de ser uma cirurgia, uma retirada de alguma coisa, né? Cirurgia não quer dizer uma grande cirurgia, às vezes é retirada de um pequeno cisto, né? Vai depender do que está sendo perguntado. Como alerta, não adiar aquilo que precisa ser resolvido. A foice pede atenção rápida e atitude objetiva, ação cirúrgica, tá? Então, na espiritualidade, a foice pode representar um corte energético ou simbólico. Pode falar de rompimento com padrões antigos, encerramento de vínculos que já não fazem sentido, desapego, limpeza, decisão espiritual, libertação, necessidade de queimar uma pólvora, quem sabe, né? De fazer um corte de laços, aqueles que vocês veem as pessoas fazendo com vela, barbante e tal. Aquilo lá é muito legal, viu? Tem gente que banaliza cortes energéticos de laços, tá? Faz para tudo e para todos, toda hora faz um corte, e aí acaba que, como a sua cabeça banaliza, qualquer coisa eu faço um corte energético, você tira o poder daquele instrumento, mas aquele é um instrumento muito bom. Mas existe uma diferença importante. A foice não é necessariamente um ataque espiritual. A foice, inclusive, pode dizer que um ataque espiritual foi cortado, tá? A influência espiritual já foi cortada. Então, muitas vezes, ela simplesmente mostra que algo precisa deixar de ocupar espaço, que algo precisa ser cortado da sua vida, ou uma influência precisa ser cortada, ou que já foi cortado, tá? Corte conscientemente aquilo que você já sabe que terminou. Algumas coisas não precisam ser consertadas, elas precisam ser cortadas, tá? Principalmente relacionamento tóxico, viu? Ouviu? Me escutou? Relacionamento tóxico não merece conserto, merece interrupção, tá certo? Combinações com a foice primeiro, com o cavaleiro, notícia ou acontecimento repetindo, algo que chega e provoca uma decisão rápida. Com o trevo, é o rápido com rápido, ou seja, fique atento, uma oportunidade rápida que existe, uma ação, uma chance pode desaparecer rapidamente, que vai, né? Que pode não, que vai desaparecer rapidamente. Com o navio, uma mudança brusca de direção, tá? Algo que está ali há muito tempo, você indo numa certa direção com o navio, mudança brusca. Viagem ou projeto que pode ser interrompido. Com a casa, mudança ou corte relacionado ao lar. Pode indicar separação de um ambiente familiar. Pode indicar várias coisas, tá? Inclusive corte de laços dentro da família. Árvore. Interrupção de um processo longo, necessidade de mudar algo que vem se desenvolvendo há muito tempo. Com as nuvens, decisão tomada em meio à confusão. Um corte pode trazer clareza. Com a cobra, corte em uma situação complicada de uma pessoa manipuladora, necessidade de eliminar desvios. Também, né? Às vezes desvios não é só sobre uma pessoa, é sobre você mesmo, distrações, sabe?
Com um caixão, um encerramento definitivo, um ciclo que chega ao seu ponto final de uma maneira ou de outra, não vai ter jeito. Isso precisa acabar, tá? E é definitivo. Com o buquê, uma alegria ou oportunidade inesperadamente interrompida também pode indicar uma decisão que abre espaço para algo melhor. Com o chicote, corte de conflitos repetitivos, interrupção de um padrão desgastante. Com os pássaros, conversa decisiva, ansiedade ou discussões podem ser interrompidas. Com a criança, fim de uma fase e começo de outra, decisão relacionada a algo novo. Também necessidade de amadurecimento. Foi-se mais criança, necessidade de amadurecimento urgente. Foi-se mais raposa, descoberta de uma intenção duvidosa. Corte de uma situação pouco confiável. Com o urso, conflito de poder ou decisão envolvendo autoridade. Corte de uma influência dominante. Se for em situação de trabalho, por exemplo, um chefe tóxico que possa ser demitido, quem sabe, né? É o nosso sonho. Estrelas, decisão que muda o direcionamento, corte necessário para reencontrar o caminho. Com a cegonha, uma mudança repentina, uma transformação que não pode mais ser adiada. Também pode ser o corte de coisas que você estava esperando chegar, tá? Interrupção também de gravidez, talvez, risco de interrupção de uma gravidez, tá bom? Vai depender aí da sua pergunta, pode ser também, viu? Com o cão, ruptura ou mudança em uma amizade, pode indicar afastamento de um grande amigo seu, ou uma grande amiga, uma pessoa muito próxima. Com a torre, separação ou afastamento, corte de uma estrutura ou uma instituição. Com o jardim, saída de um grupo ou ambiente social, rompimento de um vínculo com um grupo social, com um ambiente social. Com a montanha, foi esse primeiro, lembrando, corte de um obstáculo, decisão necessária para destravar o caminho. Com os caminhos, decisão definitiva, escolher caminho significa abandonar outro. Com os ratos, corte de uma fonte desgastante, eliminação de algo que vinha consumindo energia. Com o coração, decisão afetiva importante, pode indicar rompimento ou corte de um sofrimento emocional. Com o anel, rompimento ou alteração de um compromisso, mudança de um contrato ou um relacionamento. Com o livro, revelação que provoca uma decisão, algo oculto pode ser cortado ou encerrado. Com a carta, uma notícia inesperada, um documento que te exige uma decisão ou que traz uma decisão judicial que vai ser agora para o bem ou para o mal, né? Com o um homem tomando uma decisão ou passa por uma ruptura importante. Com a mulher, uma mulher tomando uma decisão ou encerrando uma situação. Com os lírios, corte para a paz. Sinta a paz desse lugar, né? Cortar em busca da sua paz. Afastamento necessário para recuperar a tranquilidade. Com o sol, uma ruptura bem-sucedida, um corte trazendo mais clareza e melhoria. Com a lua, um corte emocional, necessidade de romper com ilusões ou padrões subjetivos. Com a chave, decisão definitiva e necessária, o corte abre uma solução. Com peixes, corte ou mudança financeira, decisão envolvendo dinheiro e recursos. Com a âncora, ruptura ou com uma situação estagnada, necessidade de sair da acomodação. Com a cruz, corte de um sofrimento ou peso, encerramento de uma aprovação, ok? E para consulta rápida, no amor, decisão, separação ou corte de padrões. No trabalho, uma mudança brusca, corte ou decisão necessária. Na saúde, necessidade de interromper hábitos ou situações prejudiciais, atenção e ação. No espiritual, desapego, limpeza e encerramento de padrões. Essência da foice, o que precisa ser cortado para que possa seguir, tá bom? E aqui a gente vai terminando a nosso estudo da carta da foice. Espero que você esteja gostando. Ó, tem esse outro quadrinho aqui agora, com a minha baguncinha de livros ali. A gente continua no nosso próximo vídeo. Enfim, continue estudando, reveja os vídeos e vamos em frente. Aqui eu fico agradecendo que você que ficou até aqui assistindo nosso vídeo. E eu espero que você esteja se cuidando bem. Leia livros, beba água, alimente-se bem, durma bem. Tenha seu momento de lazer.
A vida não é só trabalho e dinheiro, tá bom? E, enfim, faça carinho numa pessoa ou num bichinho que você ama. Um beijo, cuide-se bem, paz e luz, até a próxima e tchau. Tchau, 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 tchau. Você lê mão? Ó, a minha mão aí.